Olá, pequenos acadêmicos, pequenas acadêmicas. Hoje eu vou falar do pai de vocês, Platão. Foi o Platão que criou a academia e deu aí o nome aos discípulos de acadêmicos. A academia era um espaço de reflexão e de exercícios físicos na Grécia, porque para os filósofos o homem deveria preparar a mente para pensar e a musculatura para a guerra. Essa era a visão que se tinha no passado. O nome do Platão verdadeiro não é Platão, sabia disso? O nome do Platão é Aristócles, tá? O nome Platão é porque ele tinha essa parte das costas larga, né? Esse omoplata. Então era chamado de Platão por esse ombros largos. Esse é o apelido dele. Ele vai nascer aí em 428 e vai morrer em 348 antes de Cristo. Então vamos aqui às principais ideias desse grande pensador que foi o discípulo do Sócrates. Olha que interessante, nós vamos fazer aqui uma reflexão. Platão foi discípulo do Sócrates. O Aristóteles vai ser discípulo depois do Platão. Nós vamos ver isso no próximo capítulo. O primeiro ponto importante é que quando o Sócrates morreu, o Platão ficou muito triste e passou a desacreditar na democracia. Sem contar que ele foi para uma guerra chamada Guerra do Peloponeso, em que eles perderam, e ele teve aí que também vivenciar um governo chamado tirania. Então ele estava decepcionado com a democracia. A base da filosofia do Platão é o amor ao conhecimento e à verdade. Aqui lembra dos sofistas que nós já falamos? Os sofistas queriam preparar as pessoas para falarem bem, para participar da vida pública. Então, os sofistas ensinavam as pessoas que era mais importante falar bem do que a verdade. O Platão vai falar o contrário, que a verdade é mais importante do que o discurso. Então, a busca pela verdade é algo essencial. Sócrates, o mestre, buscava o quê? Buscava a justiça, o comportamento. O Platão vai buscar principalmente aí a verdade e o conhecimento, tá bom? Vamos lá. Continuando aqui o pensamento dele. Agora, para o Platão, existem dois tipos de conhecimento. Um conhecimento que a gente adquire pelos sentidos, pelo olhar, pelo ouvir, né? Aquilo que nos falam, aquilo que eu toco, por exemplo, aqui ó, xícara, eu estou tocando, é um conhecimento que eu tenho vidro. O Platão vai chamar esse conhecimento de conhecimento sensível. Para o Platão, esse não é o melhor tipo de conhecimento, porque ele é enganoso, ele nos engana. Ele também ele é mutável, o tempo todo está mudando. Olha para o Sol agora, por exemplo, se você conseguir. Lógico que você não vai conseguir, mas você vai ver o Sol bem pequenininho. O Sol é pequenininho? Não, a visão me engana. Você já foi numa estrada que você vê um rio atravessando o asfalto assim de longe, reflexo do Sol? Aquele rio não existe. O que o Platão quer nos dizer é que o conhecimento adquirido pela visão, pelo olfato, pelo tato, pelo ouvir, esses conhecimentos eles são enganosos, eles nos enganam. Eles vêm do mundo chamado mundo sensível, de sensibilidade, entendeu? Qual é o conhecimento perfeito para o Platão? É quando você vai na essência de cada coisa. E ele vai chamar esse conhecimento das essências de conhecimento inteligível, porque você só pode adquirir pelo pensamento. Então, cada coisa, segundo Platão, vamos aqui facilitar. Tá difícil, tio Guto? Facilita para nós. Vou facilitar. Para Platão, uma divindade chamada Demiurgo, quando foi fazer o mundo, na verdade, quando ele foi criar forma para o mundo, ele criou com formas que eram eternas, ideias que eram eternas. Esse mundo que nós vivemos é o mundo da aparência. Esse mundo físico que nós vivemos aqui não é o mundo real. O mundo real para ele é um mundo que existe lá no mundo superior, lá fora dessa realidade. Ele chamou esse mundo de mundo das ideias. Nesse mundo está o verdadeiro conhecimento. Lá nesse mundo estão as ideias. Tá? Ideias, por exemplo, tipo de ideias, tio Guto, nos ajude ainda, está confuso demais. Vamos lá então. Ideias éticas como bondade, coragem, beleza. Quando você fala assim, essa coisa é bela, por que você consegue falar que essa coisa é bela? Porque, segundo Platão, a sua alma, ela participou desse mundo anterior, do mundo das ideias.
esse mundo onde a essência das coisas estão lá. Eu só sei o que é belo, ou eu só tenho um pouco de noção do que é belo aqui, porque existe uma coisa no outro mundo, a beleza enquanto essência, enquanto ideia. Eu só sei o que é grande. Quando você fala assim, nossa, isso é grande. Por que você tem a noção de grande? Porque a noção de grande está no seu intelecto, porque ele participou desse mundo das ideias. Está ficando claro? Então existem dois mundos. Um mundo fora desse aqui, que é o mundo das ideias. Lá está o verdadeiro conhecimento, as ideias enquanto essência. Nós temos que buscar esse conhecimento, segundo Platão, porque esse conhecimento ele é eterno, ele não muda. Em qualquer lugar você vai ter a noção, por exemplo, de grandiosidade, de coisa pequena, de coisa bela, de bondade, de coragem, qualquer sociedade. Por que você tem essas noções? Porque o seu pensamento, a sua alma, antes de vir para esse mundo, ela participou de um outro mundo que é chamado de mundo das ideias. Como é que eu atingo esse mundo das ideias? Só com pensamento. Não tem outra forma. Então, por Platão, esses conhecimentos que nós temos aqui, todos são falsos. Por isso que o Platão fala que o discurso ele não adianta, porque o discurso é falho. O discurso ele é baseado no quê? Na oralidade. Oralidade muda. O que eu falo hoje, amanhã não é verdade. Então, eu tenho que buscar o conhecimento verdadeiro. Então, tio Guto, resumindo aí para nós. Conhecimento inteligível, que eu só atinjo pela inteligência, pelo intelecto. Esse é o conhecimento verdadeiro. É quando eu busco a essência das ideias. Bondade, coragem, beleza, verdade. Conhecimento sensível. É esse mundo aqui da sensibilidade. Eu nunca vou conseguir atingir esse mundo, ok? Então essas são as primeiras ideias que eu queria passar aqui para vocês do Platão. Vamos lá.